Lampião e seu bando estavam à beira da escassez. A munição, que para eles era tão vital quanto o pão de cada dia, estava quase no fim. Sem balas, o reinado do cangaço se tornava vulnerável. Foi então que surgiu Dias, um coiteiro de confiança, trazendo notícias que fariam os olhos de Lampião brilhar. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, seu cabra da peste. É do sertão? Do sul? Do exterior? Quero saber. Até onde essa história vai chegar? E também comente sua idade, quem sabe você não chegou a viver nos tempos de Lampião? Brincadeiras à parte. Aproveita, já deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Meu capitão, trago uma boa nova, disse o homem com certo entusiasmo abafado pela prudência. Soube, por gente que confio de olhos fechados, que vai chegar um carregamento de 10.000 balas no quartel de Vila Branca. Lá só tem 8 soldados e um sargento. E mais, esse sargento anda abusando das moças da cidade, já passou dos limites, e ninguém tem coragem de fazer nada. Lampião ouviu atento. 10.000 balas seriam o respiro que precisava. Mas o detalhe do sargento não lhe passou despercebido. O coiteiro continuou, contando que sua mulher, Zulmira, trabalhava como cozinheira do quartel. Ela ouvira o próprio sargento comentar, em tom debochado, que agora estavam prontos para enfiar bala no rabo de Lampião, caso a volante cruzasse por ali. Essa frase acendeu a fúria no coração do chefe cangaceiro. Ele disse isso? Perguntou Lampião, os olhos faiscando. Então ele vai ver onde é que a bala vai entrar? A informação valia ouro. Literalmente. Lampião entregou ao coiteiro 300.000 réis como recompensa e ordenou que ele voltasse à cidade e preparasse tudo com discrição. O ataque teria que ser cirúrgico, sem dar margem para erro. Pai, avise a Zulmira. Sexta-feira, depois do almoço, nós vamos estar na porta da sua casa pelos fundos. Prepare a casa de farinha. Cabem todos meus cabras lá? Cabe sim, meu capitão. Vou mandar preparar uma boia daquelas para o senhor. Lampião então começou a arquitetar o plano com seus cangaceiros mais antigos. Nenhum novato podia ser envolvido. Qualquer língua solta seria uma sentença de morte. Para garantir que Dias estava falando a verdade, Lampião mandou 3 homens à Vila Branca para confirmar as informações. Os homens entraram na casa de Dias por um acesso escondido, nos fundos, para evitar chamar atenção. Lá, encontraram Zulmira e começaram a fazer perguntas em nome de Lampião. A cozinheira confirmou. No quartel, só havia os 8 soldados fixos. Quando a volante passava, o número aumentava temporariamente, mas logo voltava ao normal. Então, o cangaceiro revelou o recado de Lampião. Dentro de um pacote havia um pó branco. Zulmira deveria misturar o conteúdo nas panelas do almoço de sexta-feira. A substância não mataria, mas faria os soldados dormirem profundamente por horas. Como pagamento, Lampião prometia mais do que palavras. Uma fazenda com 30 cabeças de gado, 500.000 réis, e a promessa de uma nova vida em outro estado. O próprio Lampião entregaria os documentos. Zulmira não hesitou. Pode dizer ao capitão que eu cumpro. Com prazer. Se não fosse ele, muita gente aqui já teria morrido de fome. Eu e meu marido devemos muito a ele. Na sexta-feira combinada, tudo ocorreu como planejado. Os soldados comeram o almoço preparado por Zulmira, e em poucos minutos, estavam todos caídos, dormindo como se o mundo tivesse cessado. Lampião e seu bando invadiram o quartel, carregaram os corpos adormecidos e os trancaram nas celas. Em seguida começou a pilhagem. Tudo de valor foi recolhido. Lampião foi direto ao paiol e se deparou com as preciosas caixas de munição. Que coisa linda! Isso aqui tem mais de 10.000 balas, com certeza, comentou radiante. Um tropeiro, coiteiro de confiança, estava preparado com 10 burros para transportar a carga por trilhas secretas. Com tudo carregado e os soldados ainda desacordados, Lampião e seus homens se dirigiram à casa de Dias para almoçar. Ali, em meio a risadas, o coiteiro perguntou: Meu capitão, o pozinho faz dormir por quanto tempo mesmo? Umas 3 horas, mas é bom verificar. Já devem estar acordando. Voltaram ao quartel e encontraram 2 soldados já despertos. Os demais estavam se reerguendo. Ao verem Lampião se aproximar, a expressão de espanto foi imediata. Só vou perguntar uma vez, gritou o cangaceiro. Quem foi que ajudou o sargento a abusar das moças da cidade? O silêncio pesou no ar.
Lampião ameaçou incendiar a cela com todos dentro se não ouvisse a verdade. Um dos soldados, apavorado, rompeu o silêncio. Foi o sargento, ele e Irineu, e Jorge também. Eu nunca encostei em moça nenhuma. Lampião ordenou que os demais soldados fossem retirados da cela. O sargento e os 2 cúmplices permaneceram presos. Então mandou chamar os moradores da cidade, pais e mães das vítimas. 4 mulheres deram um passo à frente confirmando os abusos. Outras disseram, haviam fugido da cidade por medo de represálias. Diante da multidão, Lampião foi direto. Quem aprova que eu mande esses 3 para o inferno, levante a mão. Quase todos levantaram. Então tirem as crianças. Isso aqui vai servir de lição. Com as crianças retiradas do local, o ambiente ficou pesado, quase sufocante. Um silêncio tenso tomou conta do quartel. Os soldados inocentes, mesmo já afastados, observavam em choque o que estava para acontecer. As mães, com os rostos marcados pela dor e indignação, mantinham os olhos fixos na cela onde estavam os 3 homens acusados de abusos. Lampião, com sua calma brutal, caminhou até Dias e fez um sinal com a cabeça. O coiteiro se aproximou da cela, carregando um balde cheio de querosene. Sem hesitar, despejou o líquido sobre os 3 homens, agora apavorados, implorando por piedade. Os gritos de súplica ecoavam pelo quartel, mas não encontraram compaixão. O sargento se ajoelhou tremendo. Capitão, pelo amor de Deus, eu tenho filhos. E quantas filhas dos outros você arruinou? Respondeu Lampião com frieza. Ele tirou calmamente o cigarro do bolso, riscou o isqueiro e acendeu a ponta com uma tranquilidade que parecia pertencer a um outro mundo. Tragou devagar, sem pressa, encarando os 3 homens com um olhar vazio, como se já estivessem mortos. Deu um último trago, jogou o isqueiro aceso para dentro da cela e virou de costas. O fogo se alastrou em segundos. As chamas consumiam as roupas, depois a carne, e os gritos que se seguiram foram aterradores. O povo, mesmo acostumado com violência, sentiu o estômago revirar diante da cena. Muitos fecharam os olhos. Outros choravam. Mas ninguém disse uma palavra contra. Quando as chamas se apagaram, só restava o silêncio e o cheiro insuportável de carne queimada e fumaça. Com tudo consumado, Lampião se voltou para o povo e disse: "Isso é justiça. O Estado protege esses homens, mas eu protejo o povo. Agora, vocês podem dormir em paz." Em seguida, entregou a Zulmira e Dias a escritura da fazenda prometida, devidamente carimbada e assinada por um tabelião corrupto que trabalhava em troca de segurança dos cangaceiros. Também entregou o dinheiro, 500 mil réis, embrulhados num lenço de seda. "Vocês vão embora hoje. Vão para Pernambuco como combinamos. A polícia vai vir atrás de mim, não de vocês", disse Lampião com um meio sorriso. O casal se despediu com olhos marejados. Havia medo, mas também gratidão. Sabiam que se não fosse por Lampião, sua sorte estaria selada na miséria. Na mesma noite, com o céu pintado de estrelas, Lampião e seu bando deixaram Vila Branca em silêncio. Saíram pelos matos como sombras. Ninguém tentou impedi-los, ninguém ousaria. A cidade, embora ainda tremesse com o que vira, sabia que um peso havia sido tirado das costas de todos. Dias depois, a notícia se espalhou pelo sertão. Uns diziam que Lampião era um monstro. Outros o chamavam de justiceiro. Mas uma coisa era certa. Em Vila Branca, ninguém mais tocava em uma moça à força sem pensar 2 vezes. E Lampião? Ele sumiu de novo nas veredas, levando consigo não apenas munição, mas a lembrança de que no sertão, às vezes, a justiça não vem de farda, mas do punho de quem carrega o medo e o respeito nas costas. Nos dias que se seguiram, Vila Branca parecia caminhar entre 2 mundos. Um de alívio e esperança renovada, outro de sombras e sussurros. A imagem do fogo devorando os soldados ainda pairava nas mentes de todos, como uma cicatriz recente que ardia em silêncio. As mães que haviam tido coragem de se apresentar como vítimas viraram referência para as outras mulheres da cidade. Não por heroísmo, mas por sobrevivência. Pela primeira vez em muitos anos, elas puderam andar pelas ruas sem medo de ouvir assobios, de ter os passos seguidos por olhos sujos em fardas suadas. Pela primeira vez,
Seus filhos voltaram a brincar na praça da igreja sem que os olhares receosos dos pais acompanhassem cada passo. Os homens da cidade, antes submissos ao poder da farda, agora olhavam para os soldados com desconfiança. Sabiam que nem todos eram culpados, mas todos carregavam o estigma daquele silêncio. Muitos deles queriam deixar o quartel, mudar de cidade, largar a farda. Outros tentavam provar, desesperadamente, que não tinham qualquer envolvimento com os abusos. O padre local, que há muito tempo evitava falar de justiça com medo da repressão, subiu ao púlpito no domingo seguinte e fez um sermão diferente. Olhou nos olhos dos fiéis e com voz firme disse: Deus vê tudo, mas às vezes, quando os homens de bem se calam, Ele envia a justiça por mãos inesperadas. Não foi o bem que venceu aqui, mas o medo de Deus despertou em muitos. O povo chorou, e naquele dia as preces foram mais sinceras. As crianças, por sua vez, não esqueceram. Algumas ainda acordavam à noite assustadas. Outras repetiam em cochichos inocentes o que tinham ouvido os adultos dizer: que Lampião queimou os homens ruins e salvou as meninas da cidade. Para elas, ele era uma mistura de monstro e anjo vingador. Uma figura que botava medo, mas que também impedia o mal de continuar. A cidade nunca mais foi a mesma. A polícia tentou retomar o controle, mas agora o povo olhava diferente. O respeito à autoridade não era mais cego. E embora ninguém ousasse admitir publicamente, muitos guardavam em silêncio uma estranha gratidão por Lampião. Em certas rodas, os mais velhos diziam que Vila Branca fora marcada, que seria lembrada como o lugar onde o rei do cangaço fez justiça com as próprias mãos, e que apesar da brutalidade ninguém ali duvidava. Se dependesse da lei, os crimes do sargento teriam continuado impunes. E foi assim que, numa cidade esquecida do sertão, a justiça se vestiu de couro, empunhou um rifle e falou mais alto que a lei. Dias e Zulmira deixaram Vila Branca antes que o sol nascesse. A carroça simples, puxada por um jumento velho, levava os dois com o pouco que haviam conseguido juntar ao longo da vida, agora somado aos 500 mil réis e a escritura da fazenda prometida por Lampião. No rosto dos dois, a mistura de medo e esperança desenhava o retrato de quem sabia que carregava um segredo pesado demais para ser contado. Seguiram rumo ao norte por estradas de terra pouco vigiadas. Evitavam vilarejos maiores, dormiam em casebres de amigos antigos ou sob o céu aberto. Sabiam que, mais cedo ou mais tarde, a notícia do ocorrido chegaria aos ouvidos das autoridades, e que muitos considerariam traição o que fizeram. Foram recebidos por um primo distante em Pernambuco, que os ajudou a se instalar. Com o dinheiro compraram roupas novas, começaram a erguer a pequena fazenda e pouco a pouco se misturaram à vizinhança. Disseram que vieram do sul, que foram vítimas da seca e que haviam herdado terras de um parente falecido. Ninguém desconfiou, e quem desconfiou preferiu calar. Zulmira, aliviada, viu seus filhos se alimentarem bem pela primeira vez em meses. Passou a andar com o queixo erguido, com uma força silenciosa no olhar. Já Dias, apesar de tudo, dormia mal. Às vezes acordava suado, ouvindo os gritos dos soldados queimando em sua cabeça. Tentava esconder, mas a culpa o visitava com frequência. Não pelo que fez, mas pela forma como teve que fazer. Ei, cabra macho, antes de acabar a história, você, seu cabra da peste, não esquece de comentar aí embaixo de onde você assistiu essa história. É lá do sertão, do sul, ou veio lá do exterior? Quero saber até onde essa história de Lampião vai chegar. E diz aí também tua idade. Vai que tu viveu esses tempos e não contou pra ninguém, hein? Agora sim, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história braba como essa. Certa noite, enquanto alimentava os porcos, ouviu um barulho na estrada. Por um segundo, congelou. Pensou ser a polícia, mas ao se aproximar do portão, viu um cavaleiro solitário, de chapéu de couro e cartucheira cruzada no peito. O homem não disse uma palavra, apenas entregou um saco de moedas e um bilhete amassado. A justiça tem muitas caras. Vocês cumpriram a parte de vocês. Sigam em paz. Lampião. Dias leu e guardou o papel como quem guarda um relicário. Nunca contou a ninguém sobre essa visita. E nunca mais viu o rei do cangaço. A vida seguiu. Os filhos cresceram. A fazenda prosperou. Dias
e Zulmira envelheceram em silêncio, como se aquela parte da vida tivesse sido apenas um pesadelo longínquo, ou um acerto divino que só o sertão é capaz de entender. E assim terminou mais um capítulo da história de Lampião. Não nos livros de escola, mas nas lembranças sussurradas do povo, nas histórias contadas à beira do fogão, onde o certo e o errado muitas vezes se confundem, mas a justiça, ainda que com mãos sujas de pólvora e sangue, encontra sempre seu caminho.